Meus irmãos escavadores do inconsciente, operários da mente e desbravadores da própria carne. Nós passamos as etapas anteriores desfazendo feitiços do Estado, das finanças, dos algoritmos invisíveis, mas a nossa descolonização biológica e espiritual seria uma farsa covarde se não tivéssemos o estômago necessário para estourar o pedestal dos dois maiores deuses da modernidade ocidental. Chegou a hora de operarmos o apocalipse da psicologia moderna. A invocação da serpente arquetípica que engole os falsos sóis da ilusão. Chegou a hora de colocarmos sob a luz crua da verdade os nomes de Sigmund Freud e Carl Gustav Jung. Vamos fazer isso com o cinismo cortante de Diógenes, que andava com sua lanterna quebrando as vaidades humanas, e com a organicidade confluente de Nego Bispo, que nos ensina a não aceitar o saber sintético que separa a mente do corpo. Freud e Jung foram, sem dúvida, pioneiros geniais, arqueólogos corajosos que começaram a arranhar a superfície da escuridão psíquica. Mas a verdade que a academia esconde, atrás de jargões caros e que os consultórios omitem para manter você pagando mensalidades eternas, é que ambos foram normóticos corporativos. Eles foram homens profundamente limitados pelos preconceitos, pelo moralismo vitoriano, pelo machismo e pelo racismo científico de uma Europa imperialista, que usava teorias tolas como o darwinismo social para justificar a sua suposta superioridade sobre o resto do mundo. Preparem-se, porque hoje nós vamos rasgar o véu do apocalipse da dependência eterna do divã. Nós vamos implodir a igreja secular da psicoterapia de mercado para devolver a cátedra e o trono da vida a quem eles de direito pertencem, cada um de vocês. Entendamos, primeiro, a perversão do método. O que a psicanálise e a psicologia analítica clássica fizeram, em grande medida, foi substituir o confessionário da Igreja Católica pela poltrona e pelo divã do analista. No passado, você ia ao padre, confessava o seu pecado e saía devendo penitências. Hoje, você vai ao consultório, deita-se de costas, olha para o teto, passa 10, 15, 20 anos conversando com um silêncio pago por hora sobre como a sua mãe não te deu o leite correto na infância ou como seu pai não te olhou jogar futebol. O sistema substituiu a culpa do pecado pela patologização eterna da existência. Você deixa de ser um ser soberano e passa a ser um paciente em análise. Essa identidade de dependência é um crime ontológico. O divã imobiliza o corpo, enquanto o algoritmo imobiliza o entregador da rua, através do ranking do aplicativo. A psicologia clássica imobiliza o burguês do consultório através da intelectualização da dor. Circuito 3 de Leary, para quem já assistiu os vídeos anteriores. Eles transformam a busca pelo autoconhecimento em uma mercadoria de luxo que te ensina a conviver de forma anestesiada com a sua própria gaiola, sem nunca te dar as ferramentas para abrir as asas e voar. Vamos aplicar o diagnóstico da bioneuroterapia sobre Sigmund Freud. Freud foi o homem que teve o mérito de trazer a sexualidade e o inconsciente para o centro do debate ocidental, e eu bato palmas. Mas qual era o limite do seu olhar? Ele estava trancado na neurose vitoriana de Viena. Toda a sua teoria, o complexo de Édipo, a inveja do pênis, a pulsão de morte, é a projeção da sua própria mente reprimida, patriarcal e obcecada pelo poder do controle masculino. Sob a ótica da terapia cognitivo-espiritual, Freud cometeu o erro trágico de patologizar a espiritualidade humana, reduzindo a busca noética e mística pela unidade cósmica de uma reles regressão ao sentimento oceânico da infância. Uma incapacidade do ego de lidar com a realidade dura do mundo. A sua ganância materialista, ele reduziu o milagre da vida a uma mecânica de hidráulica de impulsos sexuais reprimidos. Se analisarmos Freud pela neurocinética, o seu método de deitar o paciente e sentar-se atrás dele, invisível, é a expressão máxima do biopoder, de comando e controle. O analista opera como o Deus oculto que detém o saber, enquanto o paciente permanece na postura cinética da submissão e da paralisia. Freud mapeou a doença porque ele era o próprio fruto da doença vitoriana.
Ele não libertou o julgamento, ele codificou uma nova forma de julgar a mente através da lente da castração. Odeio essa palavra, por isso que eu sempre erro. Se Freud se perdeu do materialismo, do falo, Carl Jung deu um passo em direção ao invisível, mapeando os arquétipos e o inconsciente coletivo. Mas aqui, meus amigos, nós precisamos usar as ferramentas da nossa documentação histórica para arrancar a máscara de santidade espiritual que a nova era colocou sobre os ombros de Jung. É um fato histórico irrefutável que a mente de Jung estava profundamente colonizada pelo racismo, pelo eurocentrismo e pelas teorias colonialistas do final do século XIX. Jung estruturou a evolução da consciência humana através de uma escada evolucionista, sintética e perversa. Influenciado pela antropologia colonial de Lucien Levy-Bull, ele utilizou o conceito de participation mystique para rotular a mente dos negros, dos africanos e dos povos originários como povos primitivos. Em suas obras completas, especificamente no volume Civilização em Transição, Jung defendeu textualmente que a psique do homem negro operava em um estágio inferior de diferenciação consciente, tratando essas populações como seres puramente instintivos, dominados pelo inconsciente e pela emoção, e incapazes da reflexão lógica e da individuação racional que ele acreditava ser exclusividade do homem branco ocidental. Ele reduziu complexas, circulares e sofisticadas organizações sociais e espirituais da África a meros fósseis vivos do passado psicológico da própria humanidade, afirmando de forma explícita que o negro era psicologicamente menos capaz de exercer uma consciência autônoma. O seu racismo não era sutil. Ele estava gravado em suas correspondências empíricas, onde afirmava que o negro tinha mãos hábeis, mas o coração de uma criança, e que não sabia o que estava fazendo ao operar uma máquina. Chegou ao absurdo de teorizar que o homem branco americano estava sofrendo uma infecção psíquica ou uma regressão ao assimilar posturas cinéticas, formas de andar e rir da população negra. Analisado pela neuroarqueologia do inconsciente, o erro monumental de Jung foi a projeção da sua própria sombra europeia. O homem branco ocidental, aterrorizado pelo caos da Revolução Industrial e pela perda do controle racional sobre a natureza, projetou o seu medo do inconsciente no corpo e na alma das populações colonizadas. Como bem denunciam analistas contemporâneos como Andrew Samuels e a psicanalista Fanny Brewster, Jung associou o negro e o primitivo ao lado inferior, perigoso e sombrio da totalidade psíquica. Ele foi incapaz de ver que a circularidade do saber originário não era uma falta de evolução, mas sim o ápice da saúde mental, como nossa cátedra afirma com precisão. Jung viu escassez de ego, onde na verdade havia abundância de ser. Se Sigmund Freud e Carl Jung tivessem tido acesso à bioneuroterapia e tivessem feito o trajeto dos nossos 4 pilares, sem o julgamento do ego e sem a contaminação colonial, o trabalho deles teria saltado do nível larval para o plano divino. Vamos fazer o diagnóstico do que faltou a eles? A neuroarqueologia do inconsciente. Prenderam-se nos mitos provinciais. Freud e Jung escavaram o inconsciente, mas ficaram presos na província da mitologia europeia. Freud só enxergava o mito grego de Édipo. Jung ficou fascinado pelo misticismo gnóstico e pelos arquétipos germânicos e nórdicos. Se eles tivessem aplicado a verdadeira neuroarqueologia, teriam feito a confluência com Kemet, com os saberes iorubás, Banto e com as medicinas originárias das Américas. Teriam percebido que a estrutura simbólica do inconsciente não é uma escada europeia de evolução, mas uma teia circular e planetária onde todas as culturas bebem da mesma água primordial do útero cósmico. Biologia e epigenética. Eles esqueceram o corpo e o estresse histórico. Freud afirmou que a biologia é o destino, mas a reduziu ao fatalismo das pulsões. Jung mistificou a biologia, transformando-a em abstrações arquetípicas. Ambos ignoraram o impacto da epigenética e do trauma sistêmico. Eles não compreenderam que colocar um paciente deitado em um divã por anos
congela os marcadores epigenéticos do desamparo. Eles não viram que o corpo armado, tensionado pelas opressões sociais e pelo racismo, precisa de regulação biológica do sistema nervoso, no seu eixo HPA, e não apenas de conversas intelectuais intermináveis. Vamos para a neurocinética e ontologia, o crime da paralisia que eles cometeram. Neurocineticamente, o método deles é um crime contra o fluxo do líquor. Ao imobilizar o paciente na horizontal, Freud, ou sentá-lo na cadeira para uma discussão analítica pura, como Jung, eles travaram o movimento do fluido cérebro-espinhal que sobe do sacro até o terceiro ventrículo. Eles não sabiam que a verdadeira libertação ontológica do ser exige a ativação da serpente cósmica interna, o bombeamento mecânico do líquido céfalo-raquidiano através da respiração forçada e profunda que limpa as couraças musculares. Ontologicamente, eles criaram a identidade do analisado, fixando o sujeito na sua dor em vez de devolvê-lo à autoria da sua história. E aí a gente chega na terapia cognitiva espiritual, a armadilha do novo julgamento. Eles prometeram a liberação do julgamento, mas criaram novas amarras cognitivas. Freud criou o julgamento da perversão e da resistência. Jung criou o julgamento do primitivismo e do atraso espiritual. Se eles tivessem transcendido o ego eurocêntrico, teriam encontrado a verdadeira ciência noética, aquela que compreende que a consciência universal opera além do bem e do mal, além do civilizado e do selvagem, e que o corpo humano é um templo quântico capaz de se autoprogramar, sem a necessidade de um intermediário eterno sentado na poltrona de trás. O que nos serve de Freud e Jung? Mas a nossa pedagogia não é a destruição cega do ressentimento. Nós somos estoicos e hermetistas. Nós sabemos como separar o ouro do cascalho. O cinismo autêntico nos ensina a usar a ferramenta do inimigo para desmontar a casa do inimigo. Portanto, nós salvamos e reverenciamos o que há de mais útil e perfeito no trabalho desses grandes pioneiros, grandes pensadores. De Sigmund Freud, nós salvamos o mapa cirúrgico dos mecanismos de defesa do ego, a negação, a projeção, a sublimação e a constatação irrefutável de que a mente consciente é apenas a porta do iceberg, ou a ponta do iceberg, de um oceano oculto que governa as nossas escolhas. De Jung, nós extraímos a beleza da estrutura arquetípica e a existência de uma matriz simbólica coletiva que une os sonhos da humanidade. No entanto, nós limpamos esses mapas de todo o veneno colonialista, de toda a arrogância vitoriana, de toda a hierarquia racial. Nós tiramos o inconsciente coletivo do Museu de Fósseis Europeu de Jung e o devolvemos à Terra Viva, à confluência dos saberes orgânicos de Nego Bispo, onde a ancestralidade não é um estágio primitivo a ser superado, mas a força vital que nos alimenta no presente. Meus amigos, meus PhDs, meus operários, meus analfabetos, as teorias de Freud e Jung foram usadas pelo sistema para criar a maior e mais sutil ferramenta de controle das mentes do século XX. Eles convenceram a humanidade de que nós somos seres intrinsecamente defeituosos, condenados a carregar o peso de traumas insolúveis e que a única maneira de sobreviver é assinando um contrato de dependência eterna com o consultório de um especialista letrado. Eles nos trancaram no circuito 3 do intelecto, para que nós esquecêssemos como ativar a biologia do êxtase e da autogestão psíquica no circuito 5 e 6. Repito, voltem lá atrás, assistam o vídeo que eu falo sobre o líquor e o líquido céfalo-raquidiano, que lá tem o circuito de 1 a 8. A bioneuroterapia vem hoje a esse estádio, decretar o fim dessa curatela psicológica. Você não precisa passar o resto da sua vida deitado de costas, chorando as dores do passado para um estranho em troca de moedas. O passado é a arqueologia biológica que se resolve movendo o corpo no presente. A serpente cósmica, o fluxo sagrado do seu líquor, a inteligência do seu DNA, a força do seu axé, está viva dentro da sua coluna agora, esperando apenas que você assuma a autoria da sua respiração para reescrever todos os seus algoritmos de sofrimento. Levante-se desse divã invisível que o sistema instalou na cabeça de vocês. Distensionem a mandíbula. Abram o peito e assumam a cátedra da sua própria consciência. Agora que desmascaramos os deuses de Viena e Zurich
e que vocês conhecem a anatomia do ferro psicológico que os prende, eu deixo vocês com a última e mais urgente indagação. Até quando você vai continuar pagando por hora para que um especialista polimente as grades da sua cela mental com jargões complexos, aceitando o veredito de que você é um doente crônico que precisa de análise eterna, apenas porque você tem o pavor sagrado de assumir a anarquia interior e descobrir que você é o único e soberano Deus capaz de abrir a própria gaiola?